Se você agir e pensar como uma mulher egípcia, com certeza você vai ter um relacionamento muito bem sucedido, segundo ao que tem sido falado aí na internet nos últimos dias. Vários vídeos curtos viralizaram esses dias com um rapaz ou outro falando de como uma mulher deve se comportar. Um homem ditando regras para uma mulher, mais um cara falando coisas para poder viralizar, falando M, e as pessoas batendo palminhas. E aí você vai ver os comentários, a maioria que tá batendo palminha para ele ali no primeiro vídeo que viralizou, mulheres. E os homens falando é isso mesmo, aqueles comentários que a gente não pode nem falar aqui, né? Aqui no Egito, eu já falei para vocês que uma mulher, quando ela conhece um cara, se ela dorme com esse cara no começo, antes de casar, acabou o relacionamento ali mesmo. E eu estava pesquisando sobre o tema porque eu estou pesquisando a sedução de uma forma geral para uma coisa que uma tese que eu estou desenvolvendo para mim mesma. E obviamente eu já faço isso há muitos anos, não é de agora, e o meu foco principal são as mulheres daqui, as mulheres egípcias, porque eu fico chocada como elas conseguem reverter situações, por exemplo, final de um relacionamento, final de um casamento, elas conseguem reverter o negócio de uma forma que o cara se sente culpado e fica pedindo desculpa e enche ela de ouro. E essas coisas me chamam muito a atenção porque eu no Brasil não vi isso. E não vi, talvez porque eu não tenha vivido o suficiente no Brasil para ver e ter esse tipo de experiência, mas obviamente que tem. E as que têm, as que conseguem reverter relacionamentos em final, geralmente elas agem com o mesmo tópico dessas mulheres egípcias. E por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes, como eu falei no início do vídeo, em vídeos soltos aqui do canal, eu falei para você, porque o homem brasileiro, muitas vezes ele pensa como egípcio, mas ele não fala. E aí eu falo, isso daqui se você aplicar, a gente está falando de homem egípcio por causa do nicho do canal, mas isso aqui serve para qualquer macho, serve para qualquer homem. Eu não estava errada, porque uma coisa sou eu falar sem embasamento nenhum, né? Eu e as vozes da minha cabeça, que é a maioria das coisas aqui, inclusive agora sou eu, e os meus achônimos aqui resolvendo falar também. Baseada nesse vídeo, gente, viralizou. Eu achei que era coisa de religião, porque eu vi que tinha um negócio aí de tomando café com o pai, era um negócio de devocional, que inclusive já tá saindo de moda. Você vê as mesmas blogueirinhas que fazia vídeo no YouTube, que corria e não sei o quê. Você vê que tudo isso, gente, é balela, né? O pessoal já parou de fazer o devocional, já não filma mais o devocional. Uma vez ou outra fala que acho que é para não ficar tão feio assim, né? Mas enfim, voltando aqui, o que interessa é que eu fui ver o vídeo, porque eu falei, gente, não é possível que um brasileiro fez um vídeo desse. E aí eu fui ver. E o pior não é o vídeo, o cara falando, ditando regra, o pior são os comentários embaixo. E aí você vê os comentários dos mais absurdos possíveis, mas que, num geral, se eu for fazer um apanhado geral, é exatamente aquilo. Porque mulher que dá pro cara na primeira noite, aí os caras comentam. A mulher que chora pelo cara, a mulher que fica mandando mensagem se o cara não responde, e aí ela fica mandando mensagem. Gente, eu achei assim um absurdo, porque eu falei, caraca, por que eles acham isso e não falam, né? Torna a coisa mais explícita, mas hoje em dia, no Brasil pelo menos, com essa coisa do politicamente correto, todo mundo prega o que está na moda para se pregar na hora. Só que hoje em dia não, todo mundo fala o que está na moda. E isso aqui acaba com os relacionamentos, voltando aqui, porque o cara, ele vai falar para você, a mulher tem que ser empoderada. Gente, não adianta, o homem é machista. Antes da mulher ser machista, o homem é machista. Então não adianta. Eu sou uma pessoa que eu acredito na liberdade da mulher, que a mulher tem que fazer o que quer. Só que, gente, desculpa, eu falo, eu acredito, sim, eu acredito realmente. O corpo é meu, eu faço o que eu quiser e eu fiz o que eu queria. Enquanto eu estava pensando e agindo assim, agindo como eu acredito ser o certo, eu não conseguia um relacionamento sério, não conseguia. Aí vai falar assim, também, né, você só se relaciona com árabes? Não, já me relacionei com um brasileiro também. E principalmente os brasileiros foram os meus relacionamentos mais fracassados, assim, entendeu? Os relacionamentos que mais eu passei nervoso, que mais eu tive problema, foi com brasileiro. E libanês. E libanês. E também, egípcio, teve um também, mas assim, um egípcio não conta, porque eu só tive 2 namorados egípcios, então eu não posso avaliar por aqui. Um foi ruim, o outro foi bom.
Mas o ruim era porque eu pegava no pé dele. Ele era doido, ele tinha problema com álcool. Já falei pra vocês aqui, já contei essa história, não vale a pena estar batendo o dedo na mesma tecla. Procura aí nos vídeos, vai maratonar os vídeos, bicho, aqui do canal, porque o canal está no limbo de novo e está precisando de vocês mandar para aquela amiga que você acha que vai gostar. Porque, gente, tem que me tirar desse limbo aqui, pelo amor de Deus. Eu já estou até desanimado, porque eu já nem sei mais o que eu faço. Até meu microfone resolveu dar PT agora. Meu microfone novo, eu mesmo programando, não sei o que está acontecendo, os áudios ficaram meio estranhos nos últimos vídeos. Mas, enfim, eu não desisto, eu estou aqui. Acho que é o universo querendo que eu faça live. Mas aí, bom, voltando aqui. Então, não dá para eu comparar, obviamente, com aquele cara, porque aquele cara era doido. Então, não é porque a nacionalidade dele. Então, não é a nacionalidade do egípcio, porque ele tinha problema com alcoolismo, porque ele não sei o quê. Não, gente, eu também pegava no pé, eu brigava, eu falava, eu xingava, eu mandava mensagem, o cara não atendia, eu ficava lá. Nanã. O cara se sentia, porque eu percebi uma coisa assim, já percebi, já não é a primeira vez que eu falo, seja qual for o relacionamento, seja relacionamento amoroso, amigo de amigo, relacionamento de irmão, quando você faz a pessoa com quem você se relaciona, seja qual seja a relação que vocês tiverem afetiva. Quando você dá muito ênfase para aquela pessoa, você bota aquela pessoa muito no altar, aquela pessoa vai pisar na sua cabeça uma hora. Ela vai pisar na sua cabeça. Tenta fazer isso com a sua, por exemplo, gente, eu não quero falar, botar intriga entre familiares, mas pega uma pessoa da sua família, que não seja sua mãe nem seu pai, obviamente, mas pega aí uma pessoa que você sabe que aquela pessoa é ponta firme, aquele amigo que esconderia um corpo com você, sabe? E vai lá e começa a encher a bola dela, dessa pessoa aí. Começa, ai, porque você é maravilhosa, porque você é isso, porque você é aquilo, porque eu não tenho amigo igual você. Porque... Gente, a pessoa, ela vai mostrar para você o contrário. E eu não sei, ainda não tenho uma tese sobre isso. A tese que eu tenho aqui é que realmente um homem, quando você começa a ligar demais, cobrar mensagem, começa a dar muito palco para aquele bofe, o bofe ele se vira contra você, porque ele vai estar num palco, ele vai estar se sentindo num pedestal, ele vai olhar você de cima para baixo. E aqui eu não estou falando de altura e nem de poder aquisitivo, não. Eu estou falando da pessoa se sentir mesmo, da pessoa achar você feia e ela bonita, da pessoa achar que você é burra e ela é inteligente, da pessoa achar que ela é a melhor coisa no mundo para você, que você não tem capacidade de achar nada melhor do que aquela pessoa, entendeu? Porque, gente, é isso que eles acham. A pessoa simplesmente, do nada, ela começa a pensar assim, peraí, mas se ela me bota tão num pedestal, se ela me elogia tanto, se essa pessoa está falando tudo isso para mim, é porque ela realmente não consegue nada melhor do que eu. Eu sou um merda desse aqui, porque a maioria desses caras que a gente bota no pedestal, eles não valem uma cibalena velha mofada. E aí a gente bota ele no pedestal. E ele sabe que a pessoa, quando ela é cibalena mofada, a pessoa sabe, né? E aí a pessoa olha assim e fala, peraí, eu sou uma cibalena mofada. E a fulana ali tá falando que eu sou a última Coca-Cola Diet no deserto. Não, peraí. Então, ela é pior do que eu. Se eu sou uma cibalena mofada, ela é pior do que uma cibalena mofada. E aí a pessoa vai tratar você como uma cibalena mofada trataria uma outra cibalena mofada, entendeu? Porque ele vai tratar você como ele acha que ele deveria ser tratado. E, gente, pelo amor de Deus, isso daí é independente da nacionalidade. Se o cara é europeu, se o cara é americano, se o cara é brasileiro, se o cara é árabe, essa é a verdade. E eu estou falando aqui baseada nesse vídeo aí, Café com Teu Pai, que eu não vou botar o arroba do cara, mas ele tá tão viralizado que você vai botar isso na internet e você vai achar ele. Porque, gente, olha, é tão absurdo o que ele fala, mas algumas coisas que ele fala, aliás, eu diria 60%, infelizmente é o que a maioria dos homens acham. Não é o que nós mulheres achamos, entendeu? Mas é o que os homens acham. Claro que eu estou falando aqui da parte emocional, claro que lá tem uns absurdos que ele fala que a mulher não pode ganhar mais do que o homem, que a mulher não pode ser mais bem resolvida. Gente, quando chegou nessa parte, eu nem fui assistir, tá? Eu nem fui ver, porque eu falei, não vou assistir isso não. Ele fala que a mulher não pode ser mais bem-sucedida do que o homem.
É tipo assim, ele prega umas coisas assim, mas não é disso que a gente está falando, tá? O que a gente está falando aqui é que os homens acham, eles esperam que a mulher seja aquela mulher que caga para ele. Essa é a verdade. E aí você pega tudo isso que os caras estão falando e você pensa assim, qual é o problema de eu estar interessada num cara e ir lá e ficar com ele pela primeira vez, do jeito que eu quero, como eu quiser, tá tudo bem. Mas aí que tá a pergunta, quando você se relaciona com um cara a primeira vez e você dorme com esse cara, você consegue, o cara não te ligar, você consegue ficar de boa? Tipo assim, você dormiu com um cara agora, conheceu, acabou de conhecer, faz um dia que você conheceu, 2 dias que você conheceu. Aí ele te convida para ir na casa dele, aí você vai na casa dele. Chegando na casa dele, rola um clima e você tá afim, ele também, você fica com o cara. E no dia seguinte o cara não te liga. Como é que você se comporta? Eu já faço esse balanço aqui comigo. Isso aqui é uma coisa que eu sempre fiz. Claro que aconteceu uma vez ou outra de eu ficar, mas era porque era outra situação. Mas na maioria das vezes eu não ficava com cara de primeira, mesmo não casando no começo, mas eu pensava assim, como é que eu vou me sentir se ele não ligar para mim amanhã? Então, na minha vida antes do Egito, eu demorava uns 3 meses, quando eu queria algo sério. E se o cara caísse fora, porque aí você vai falar assim pra mim, mas aqui no Brasil, se a gente não der pro cara logo, o cara vai embora e não volta. Ele já iria de qualquer jeito. É isso que eu aprendi com toda a minha experiência. Ele iria embora de qualquer jeito. Se ele foi embora porque você não ficou com ele, você não deu pra ele, ele foi embora, graças a Deus, que pelo menos ele não ficou com você, ele não te usou. Porque sim, ele iria usar você ali de banco e jogar você fora depois. Ele não iria te ligar de qualquer jeito. E isso que a gente precisa ter consciência. Porque agora eu tenho uma amiga que se o cara liga para ela no dia seguinte, ela não atende. Então ela tem essa mentalidade masculina, ela tem esse jeito de homem, de pensar dentro de um relacionamento a dois. E ela já se apaixonou? Já, mas foram pouquíssimas vezes. E se apaixonou, ficou anos com o cara e no final ela não quis mais, porque o cara queria ter filho, ela não queria, ela é uma mulher diferente. Ela é uma exceção. Porque a maioria das mulheres, ou pelo menos eu me arrisco a dizer metade das mulheres, no mínimo, elas, quando tem um relacionamento ali carnal com o cara, elas esperam que o cara ligue no dia seguinte. Tanto é assim que eu conheço uma menina no Brasil, e aí um dia ela tomou lá várias vezes, não um dia, várias vezes ela foi se decepcionando e tomando chifre na cabeça e chorando e sendo deixada de lado. Aí ela se interessou por uma moça. Se interessou por aquela moça, ficou, ela falou, na época ela falou pra mim assim, eu era professora dela. Ela falou, agora eu vou ser feliz, porque agora eu vou ficar com uma mulher. E mulher pensa como eu. Mulher, ela vai sentir como eu, ela vai saber tudo que eu sinto, então fica mais fácil o diálogo. E eu, já sabendo que não é bem assim, porque minha irmã já contou pra mim que não é bem assim, aí eu não quis também dar minha opinião, porque ela não estava me pedindo opinião, ela estava me contando. E eu pensei, Deus ajude, né? Eu falei pra ela, vamos ver, Deus ajude que dê tudo certo, né? E aí, gente, quando ela ficou e foi, então, de repente ela chega um dia com o olho desse tamanho na aula, eu falei, o que que você tem? Ela falou, não deu certo. Eu falei, por quê? Porque ela era pior do que homem. Então, vocês estão entendendo? Não é o fato de ser homem ou mulher, o problema é o relacionamento ser edificado por um lado e o outro não. Então, um lado ele vai lá e edifica a pessoa, bota a pessoa no pedestal, e o outro lado só recebe, como eu falei agora anteriormente. E aí o que acontece no final das contas? Um lado sofre e o outro não. Baseado nisso, você precisa tomar cuidado. E aí eu estou fazendo aqui um estudo das egípcias que eu quero compartilhar com você num outro vídeo. Vai ser um manual muito interessante, mas quando estiver pronto eu gravo esse vídeo. Agora me conte aqui se você acha que o homem brasileiro não é igualzinho o homem egípcio. O homem árabe, né, gente? Porque, na verdade, é aquilo lá. Minha avó sempre disse para mim, homem é tudo igual, só muda o RG dele, só muda o número do documento. Aí que a gente fala, né? Eu falo, essa é a frase da minha avó, que Deus a tenha. A gente fala na minha família que os homens eles recebem uma cartilha, um manual de como tratar as mulheres dentro da barriga da mãe, de como se relacionar de uma forma geral, dentro da barriga. Então eles estudam aquela cartilha enquanto eles estão ali nos 9 meses, só que nós mulheres não recebemos essa mesma cartilha. E olha só, tô eu aqui arrumando as coisas, tô fazendo aqui um cantinho do café, provisório, até eu comprar alguma coisa para essa parte aqui.
E também a gente tá... O estúdio, depois eu vou mostrar pra vocês quando estiver pronto. Tirei as coisas de lá, eu reformei lá em cima, depois já tirei isso aqui que quero pôr no meu estúdio de dança. E aí eu tava tirando as fotos, separando pra ver o que eu vou pôr, o que eu vou tirar, o que eu vou botar, enfim. E aí eu tava mexendo nessa foto aqui, dê uma olhada na expressão da bonita. Olha este sofrimento. Maquiagem belíssima, cabelo, roupa, figurino, corpo, tá tudo lindo. Os músicos aqui atrás, ó. Uma imagem maravilhosa. Quem fotografou isso aqui pra mim, não tem escrito, mas foi minha amiga lá de Dubai, que fez essa foto e me deu de presente nesse porta-retrato. Tem essa foto e uma outra foto. Daqui a pouco eu vou mostrar a outra também. Preste atenção, tá? Olha só. Agora eu vou mostrar outra para você entender o final do que eu quero te dizer. Outra foto é essa daqui. Olha só o olhar, olha o sofrimento neste olho aqui. Olha isso. Não tô de lente não, tá? Era a iluminação com o lápis preto, o olho castanho fica mais claro. Aí, olha só. Deixa eu contar o que aconteceu. Aqui eu estava casada com o Maggot, mas isso aqui acho que foi em 2008, 2010, foi antes da revolução que teve. Então eu trabalhava muito, todos os dias. E nesse dia aqui, eu tinha brigado com ele no dia anterior, saí para trabalhar o dia inteiro, fiquei a noite inteira trabalhando e ele na balada. E eu não fui na balada com ele porque eu tava com raiva dele e que eu tava magoadíssima com ele. Ele não me pediu desculpa, ele não quis falar nada comigo. Gente, eu fiquei uma semana sofrendo, chorando, me descabelando, me fazendo de vítima e ele nem olhava na minha cara. E eu também não dava o braço a torcer. Nessa situação aqui, a errada era eu, porque eu tinha xingado, não xingado, eu tinha falado que ele tinha me chifrado, que ele tava olhando pra uma menina. Gente, não tinha nada a ver, a menina era casada, o rapaz era amigo dele, enfim, foi um mal entendido que dá loucura da minha cabeça, porque eu não tinha certeza, eu só brigava, sabe? Aquelas pessoas que brigam sem ter certeza. Eu já falei pra vocês que eu era meio doida. E aí eu fui dançar, e aí eu canalizei tudo nesse show, nesse dia. Nesses dias, na verdade, nesse aqui são 2 dias. Isso aqui é o mesmo show em 2 dias diferentes. Esse daqui era o primeiro dia, o dia que eu tava mais arrasada. E a outra foto, que é essa aqui, foi no segundo dia. Ah, mas você tá com o cabelo cacheado aqui e com o cabelo liso aqui. Exatamente isso, eu faço isso até hoje. Eu começo com o cabelo liso quando eu vou no cabeleireiro. Aí, quando eu tenho show, eu faço o cabelo liso. Depois, conforme passa 2 dias, eu faço o cacheado para não ter que estar voltando no cabeleireiro toda hora. Mas aqui, ó, é um exemplo de tudo aquilo que eu falei pra você, sabe? Aqui nessa época, eu não me valorizava. E o interessante é que depois dos conselhos das minhas amigas egípcias, eu consegui reconstituir o mesmo casamento, que era o meu casamento, que aqui nessa época aqui, tava finalizando assim já, sabe? 2010, ali 2000, eu não ia mais continuar com ele. Não ia dar certo, entendeu? Então aqui foi todas essas coisas que eu falo pra vocês, eu apliquei nessa época aqui. Fui aplicando aos poucos. Porque ou era eu aplicar e fazer e tipo joga pra cima e vê no que dá, ou vai embora e perde a pessoa que você gosta. Olha a cara da pessoa, vocês perceberam que eu tô com o nariz entupidíssimo, né? Aliás, não tô nem conseguindo respirar direito, porque eu tô mexendo com o quê? Com poeira. E não tem jeito, essa parte sou eu que tenho que fazer, porque eu tenho que separar as coisas. Arrumei ali um cantinho do café excelentinho, que é só pra esperar minha mesinha, que eu fiz uma mesinha do café, pra pôr aqui. Eu quero transformar, mas eu só vou mostrar quando estiver pronto, daqui a um mês. Agora eu tô concentrada no meu estúdio de dança mesmo. Bom, para quem chegou até aqui é porque realmente gosta do meu conteúdo, gosta do canal, apoia mesmo. Então pedi para você compartilhar esse vídeo com uma pessoa que você acha que vai gostar do conteúdo ou outros vídeos do canal, me ajudar, dar uma maratonada caso você não tenha visto ainda os outros vídeos ou vídeos antigos, dá uma maratonada porque esse tempo que eu atrasei com os vídeos, o YouTube deu uma segurada no alcance. Então, desinscreveram-se muitas pessoas também, só para dar uma alavancada. De tempo em tempo a gente, que é youtuber, precisa pedir isso para vocês, porque sem a ajuda de vocês, nós não somos ninguém. E também espero que você não esteja passando por nenhuma dificuldade no seu relacionamento, mas se estiver,
siga esses conselhos ali que eu dei pra você e ouça as coisas com menos resistência, sabe? Menos resistência, porque isso ajuda quando a gente faz as coisas com menos resistência psicológica. Tem coisa que a gente tem que filtrar mesmo, mas em relação, gente, em relacionamento, principalmente com homem, infelizmente, a gente é empoderada, a gente acredita nas coisas, mas os caras não acreditam, entendeu? Então não adianta nada eu brigar sozinha. Uma andorinha só não faz verão, entendeu? Então é mais ou menos, basicamente é isso, tá bom? Não esquece que eu te amo, um beijo bem no meio do seu coração e fui!